tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, a gente corre para chegar aqui no horário, mas o trabalho às vezes não nos permite. Mas eu louvo ao Senhor por ter chegado a esse lugar, por ter chegado aqui e por estar em mais um culto de oração, de doutrina e de aprendizado da palavra. Como é bom estar na casa do Senhor, louvando e agradecendo o nome do Senhor com os irmãos. E que alegria poder ver cada um de vocês aqui. Irmãos, eu queria convidar você para um momento de oração. Queria que você, se puder, ajoelhar e ficar em pé, onde você estiver. Mas não me deixe orar sozinho. Vamos entregar, fazer um momento de intercessão, de louvor, através da nossa oração ao Senhor. Agradecer a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer, porque pelos olhos da fé nós cremos que o Senhor muito ainda tem que fazer no meio de nós. E eu convido você a curvar sua cabeça e orar junto comigo. Senhor meu Deus, meu Pai bendito, meu Pai amado, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por estar mais uma vez, Deus, na tua casa, Pai. Deus, casa essa chamada casa de oração, Deus, onde nós nos reunimos para aprender mais do Senhor, para buscar mais do Senhor, Deus, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Deus, esse lugar onde nós escolhemos, Senhor, escolhemos conforme a tua permissão, para que pudéssemos reservarmos um momento contigo, Deus. Oh Pai, obrigado porque
o Senhor permite que esses momentos aconteçam. Pai, nós sabemos que nós vivemos em dias corridos, em dias que quase não temos tempo para muita coisa, Deus. Mas, Deus, obrigado porque o Teu Espírito Santo, Ele nos traz a lembrança em que nós precisamos, Deus. Precisamos estar em Tua presença, Senhor, em todos os momentos. Oh, meu Deus, como é bom estar em Tua presença, Jesus. Meu Deus, é motivo de muita alegria, Senhor. É algo transbordante, Senhor, quando estamos em Tua presença. Oh, meu Deus, é bom demais ter o Senhor conosco. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero, Pai, te pedir, Pai, assim como um filho pede a um pai. Senhor, visita nossos irmãos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão desenganados. Oh, meu Deus, visita, Pai. Visita os lares, Deus. Visita as famílias, Pai. Deus, que eles possam ver o Teu milagre, Jesus. Oh, Pai, que eles possam, Senhor, vir na Tua casa. Oh, Deus, que eles possam, Senhor, onde quer que eles forem, Deus, eles possam dizer assim: Deus me curou. Oh, Pai, que eles possam, Senhor, engrandecer o Teu nome, Pai. Que as pessoas possam ver neles o Teu agir, Deus. O Teu milagre, Senhor. Sabe, a Tua intervenção, Deus. Oh, meu Pai. Deus, eu te peço, Senhor. Deus, Tu sabes, Pai, as pessoas que têm te pedido, Pai, nossos irmãos aqui da igreja, Pai, aqueles também, Deus, que têm vontade, Deus, tem um coração, Deus, desejoso de estar aqui te servindo e não pode, Senhor, porque o corpo já não permite, Deus, a fragilidade, Deus, do corpo já não, Deus, permite que eles possam estar aqui, Deus, ainda que o seu coração, Deus, o centro do coração deles possam ser a Tua casa, eles não conseguem. Oh, Deus, dá força, Pai. Oh, Jesus, ajuda, Deus, ajuda com intervenção de milagre, Pai. Deus, dá força, Deus, ao caído, Senhor, que ele possa, Pai, se levantar, Deus, e dizer: só o Senhor é Deus. Eu quero servir esse Jesus, porque foi esse Jesus que me curou. Eu quero pregar a palavra, eu quero pregar o Evangelho de Cristo, porque Ele fez na minha vida, e ainda que Ele não faça, eu quero pregar, eu quero falar, porque Ele é o meu Deus. Oh, Jesus, como os filhos Teus amados, Pai. Deus, temos irmãos aqui, Senhor, nessa casa, Deus, chorando, Deus, desesperados, Senhor. Deus, traz calmaria ao coração, Deus. Deus, mostra que estás nessa situação, nesse momento, Deus. Oh, meu Deus. Deus, eu sei que muitos, Deus, tem pensado fazer coisas ruins, Pai. Sabe, Deus, até mesmo tirarem as suas próprias vidas, Pai. Mas nessa noite eu te peço, Senhor, entra, Senhor, com providência, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão, Senhor, sabe, tentando tirar sua vida por um parente que perdeu, por um pai, por uma mãe, por um irmão, por uma esposa, por um filho, Deus, seja lá quem for, Deus. Deus, que Teu Espírito Santo renove as forças. Deus, que Teu Espírito Santo, Deus, mostre os horizontes espirituais que o Senhor tem para essas vidas. Oh, Jesus, nós estamos aqui, Deus, em um culto em que nós dedicamos como culto de adoração, culto de intercessão. Deus, nós também queremos aprender mais da Tua palavra, porque nós cremos que a Tua palavra é viva, é eficaz em nosso meio, Pai. Nós cremos que o Senhor fala, Deus, através da palavra, Pai. Deus, manda uma palavra essa noite, que seja uma palavra confortadora ao nosso coração, Deus, que nós possamos sempre estar aprendendo mais e mais. Oh, Jesus, logo mais nós teremos um estudo, Senhor,
Deus, que o pastor possa ser usado, Deus, que ele, em meio ao estudo, o Teu Espírito Santo possa chegar a esse lugar e trazer respostas para cada um de nós. Deus, aquelas respostas que nós estamos esperando há um bom tempo, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, chega através do Teu Santo Espírito nesse lugar. Meu Deus, nós te pedimos, Pai, cuida de nós, Senhor, cuida dos nossos familiares, Deus, cuida dos nossos parentes, Deus, cuida de tudo, Deus, que o Senhor possa ser sempre o centro da nossa vida. Pai, eu te peço, Deus, abençoa os ministérios dessa casa, Senhor, abençoa o ministério pastoral, Deus, sua família, Pai, Deus, em nome de Jesus, Deus, abençoa cada irmãozinho, Senhor, as finanças, Pai, cada dizimista, cada ofertante dessa casa, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, Deus, cuida das finanças, cuida do trabalho, Deus, abre as portas de emprego, Senhor, Deus, aquela causa na justiça, Deus, que não sai, Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, toma providência, Pai, Deus, cuida de nós, Deus, abençoa os ofertantes, os dizimistas dessa casa, aqueles que contribuem para o crescimento do reino, Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, cuida de nós, meu Deus, cuida de nós, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem poder. Deus, nós cremos que o Senhor tem o poder do milagre, das transformações. Nós cremos que só o Senhor é Deus no meio de nós. Deus, continua conosco, continue com todo o trabalho que aqui está sendo dedicado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois dessa oração, nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Você não se sinta constrangido se você nos visita, e você que é da casa, fique à vontade para entregar aquilo que Deus colocou em seu coração. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi chamar amado Rei, em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração, mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus,
ajuda-me. Há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração, mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, são 19h58. Nós vamos já passar para o nosso pastor, para que ele possa ter um tempo, né, para estar passando essa série aí importante, que é da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Alguns dizem que é a segunda, né, pastor? Alguns dizem que é a segunda, mas a Bíblia nos dá como a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que você possa aprender mais do Senhor e que tudo aquilo que for ministrado aqui possa servir para você como algo grandioso da parte de Deus. Eu queria pedir ao diácono Ramos que ele possa estar orando pelo nosso pastor. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Vamos orar, irmão, orando a Deus pelo nosso pastor que vai transmitir a palavra do Senhor. E nessa noite nós cremos que o Senhor, Ele vai escutar nossas orações e nosso clamor nessa noite, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento estamos na Tua presença, Senhor, já queremos Te agradecer, momento de oração, momento de louvor, Pai, mas agora vem a Tua palavra, Senhor, o Teu Filho, nosso pastor Pablo, que vai transmitir a Tua palavra, Senhor. Pai, abençoa Teu Filho, dá entendimento, sabedoria, para que Teu Filho transmita aquilo que nós, nessa noite, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, abençoa. Pai, em nome de Jesus, visita nesse momento aqueles que estão enfermos, Senhor, também. Nós sabemos que muitos estão enfermos. Ó Deus, essa virose, Senhor, que está assolando aí a humanidade, mas nós sabemos que Tu és o Deus da cura, Senhor. Pai, visita os hospitais nesse momento, aqueles que estão acamados, aqueles que estão em casa doentes, Senhor. Vai lá, dá o socorro, Pai, em nome de Jesus. Abençoa nosso pastor nessa noite também. Transmita a Tua palavra, ajuda Teu filho, Pai, que ele possa ser um canal nessa noite para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, queremos Te agradecer desde agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Como os irmãos sabem, nós estamos fazendo
Estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na semana passada foi a introdução, né? Nós falamos bastante da introdução e hoje nós vamos começar no texto. Deixa só eu abrir aqui os arquivos para que nós possamos começar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler um versículo que será a introdução do nosso estudo. Aleluia. Capítulo 12 e o versículo 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Amém? Meus irmãos, nós vimos na semana passada a introdução sobre o livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós vamos manter hoje aqui somente esse data show assim, porque ainda não chegou nossa tela de projeção e minha canetinha que vai ficar mudando aqui para ficar melhor. Nos próximos nós vamos ter esse avanço, tá bem? Pois pronto. Nós vimos diversas coisas sobre a cidade de Coríntios, sobre esse povo, que não eram os corintianos, eram os coríntios, né? Corintiano é quem torce pelo Corinthians. E nós vimos diversas particularidades sobre essa cidade, descobrimos muitas coisas juntos. E só para deixar muito claro, meus irmãos, esse estudo que nós fazemos aqui é um estudo aberto, em que a qualquer momento, qualquer um dos irmãos pode levantar a sua mão e contribuir, fazendo alguma pergunta, tirando alguma dúvida. Amém? É um estudo aberto, tá? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos começar no versículo 1, como foi dito, nós vamos ler o texto já já, mas antes eu queria trazer algumas informações para os irmãos, né? Nós estamos começando essa série de exposições sobre a carta, e essa carta fala sobre uma igreja que era uma igreja cheia de defeitos e mazelas e problemas, como nós vimos na semana passada, mas mesmo com os pesares, mesmo com os defeitos, não deixa de ser igreja de Deus. O texto é muito claro ao dizer isso. Então isso nos encoraja muito a saber que nossa igreja também tem defeitos, também tem problemas, mas não por isso ela deixará de ser igreja de Deus, porque Deus a ama e vai consertá-la à sua maneira, né? Eu queria trazer um resumo sobre os problemas e os problemas que existiam na igreja de Corinto. E isso é muito importante, porque o nosso estudo vai se basear nos problemas. Você vai observar que a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ela vai tratar de diversos problemas pontualmente. É como se fossem vários assuntos desconexos, mas na verdade são todos tratando de uma única carta. Explicando de uma forma mais simples. O povo que estava em Corinto, da família de Cloe, da casa de Cloe, mandaram para Paulo uma série de problemas que estavam acontecendo na igreja. Disseram, olha, na igreja está acontecendo isso. E Paulo faz uma carta para explicar, responder e ajudar o povo a melhorar esses problemas. Quais problemas existiam dentro da igreja de Corinto? Partidarismo, facções. Existiam pessoas
que eram de Paulo, pessoas que eram de Apolo, pessoas que eram de Pedro, pessoas que eram intituladas pessoas de Cristo. E nós vamos entender cada um desses grupos mais na frente. Existia orgulho, vanglória, sabedoria mundana, o povo gostava dos filósofos. Corinto era uma cidade que tinha muitos filósofos, tinha um povo lá que eram os conhecidos como sofistas. Você sabe o que é sofista? Sofista eram filósofos que tinham uma fala muito bonita, muito legal, mas que eles falavam meias verdades. Eles usavam o dom da fala para convencer pessoas, para encantar pessoas com palavras bonitas, com um dicionário rebuscado, falar muitas vezes coisas que as pessoas queriam ouvir, e no final eles passavam seu chapeuzinho, sua salva para recolher as ofertas do povo, e ali continuavam de cidade em cidade. Em Corinto tinha muitos sofistas, pessoas que falavam meias verdades, filósofos, sábios, porém, que não estavam comprometidos com a verdade. E o povo gostava daquilo, gostava de ouvir aquilo. Os coríntios, eles gostavam de ouvir aquilo. Na igreja, tinham muitas pessoas embebedadas com esse tipo de filosofia, com esse tipo de conhecimento vão, que não levava ninguém para o céu, que não tinha nada a ver com a cruz de Cristo. Ciúmes, contendas como sinal de carnalidade, arrogância, inchaço contra líderes, inchaço contra irmãos, imoralidade sexual, incesto, falta de disciplina na igreja, irmãos que processavam irmãos, lista de pecados e advertências do reino, prostituição, pecado sexual, uma lista absurda e gigante de pecados, eu não cheguei nem na metade. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos começar a tratar do primeiro problema. E estamos no versículo 1 até o versículo 9. Então, abra sua Bíblia e deixa ela aberta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Nós vamos, sempre com calma, avançando o texto, lendo versículo a versículo. E na medida que a gente for avançando, os irmãos tiverem dúvidas, vão perguntando e nós vamos avançando no ritmo dos irmãos, amém? Nem será um estudo tão lento que seja cansativo e nem tão rápido que não seja compreensível. Vai ser um estudo adequado. Paulo, chamado pela vontade de Deus, foi o seguinte, vamos ler, eu vou ler os ímpares e os irmãos ler os pares, amém? Fica mais dinâmico, vamos lá. Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele os enriqueceu em tudo e os ajudou a testificar dele, e deu-lhes uma compreensão total da palavra. Agora, vocês desfrutam de toda a graça e todas as bênçãos, de modo que não falta nenhum dom espiritual a vocês. E vocês têm todo o poder para executar a vontade dele durante este período de espera pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente Deus é fiel, e foi Ele quem os convidou a essa maravilhosa comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode dizer amém?
Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Uma igreja real com problemas reais. Nós falamos isso na semana passada. E aqui começa de fato o nosso estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem é que escreve? Quem escreve não, vamos dizer assim. Quem é o autor desta carta? Porque lá no finalzinho nós vamos ver que provavelmente quem escreveu foi o irmão Sóstenes. Porque ele diz assim: eu de próprio punho escrevo a saudação. Então isso quer dizer que Paulo escreveu apenas a saudação de próprio punho. É como se Sóstenes, ele tivesse ditado, Sóstenes estivesse escrito e ele apenas estivesse escrito a saudação. Mas quem é o autor desta carta? Deus é o autor. Deus é o autor. Agora vamos conhecer este homem aqui, este servo, Paulo, que ele era chamado pela vontade de Deus e era apóstolo do Senhor. Paulo começa dizendo aqui no versículo 1, meus irmãos, e não por acaso, ele começa dizendo que ele é apóstolo chamado pela vontade de Deus. Isso, como eu falei na semana passada, e agora vou me aprofundar, é extremamente importante para que a gente possa entender o conteúdo desta carta, para que a gente possa entender a veracidade e a seriedade deste assunto, o tom que Paulo está levando esse negócio aqui. Ele está dizendo aqui, eu, apóstolo, chamado pela vontade de Deus. Isso importa por quê? Porque em Corinto, haviam pessoas que estavam questionando a liderança dos outros, questionando a liderança do pastor Apolo, questionando a liderança de Paulo como plantador de igreja, como discipulador, questionando a liderança de Pedro. Existiam ali, meus irmãos, 4 partidos, e para falar, sendo muito sincero aqui, e muito breve, o partido de Paulo era aquele partido que, diante dos demais, era um partido mais liberal, era um partido mais atual, era um partido mais moderno, bíblico, porém mais liberal. O partido de Apolo já era um partido que era um pouco mais conservador, pastoral, filosófico. O partido de Pedro era conservador ao extremo, ali era o conservador total. E o partido de Jesus era o pior dos 4 partidos, porque era aquele povo que dizia assim, eu não sou liderado por homens, eu sou tão suficiente que não preciso ter líderes homens, eu sou liderado pelo próprio Jesus, eu tenho um canal direto. Então para mim não importa quem é plantador de igreja, para mim não importa quem é pastor, para mim não importa quem é apóstolo, eu sou liderado pelo próprio Jesus. Então tinha esses 4 partidos, pessoas que questionavam, que rebatiam a liderança dos pastores e dos líderes espirituais. Então Paulo aqui ele se coloca numa entonação muito séria, em dizer assim, olha, eu, apóstolo, chamado pela vontade de Deus. Existiam pessoas ali que questionavam não apenas a liderança, mas questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Não. Faz parte da introdução do texto. E justamente para eu poder explicar a autoridade dele, por que essa autoridade? É uma autoridade baseada em quê? Por que ele está levando essa autoridade? Por que essa entonação de voz? Qual foi a causa dele falar isso? Qual foi a causa dele se apresentar? Em tantas outras cartas ele se apresenta como servo. Por que ele se apresenta aqui como apóstolo, segundo chamado, segundo a vontade de Deus? Por quê? A causa dele impor essa autoridade aqui é justamente essa que eu expliquei brevemente. Claro que nós vamos nos aprofundar nesse assunto no segundo tópico, né? Mas ele se apresenta com esta autoridade não por acaso. Existe ali um motivo claro e explícito, né? E aqui que vale uma ênfase muito importante para todos nós. Deus chama pessoas ao ministério, mas isso não significa que as pessoas serão preferidas, que as pessoas serão abraçadas, que as pessoas serão acolhidas. Paulo, chamado por Deus, encontrou barreiras, encontrou dificuldades, encontrou severa repreensão dos que deveriam lhe abraçar, dos que ele cuidou. Então, meus irmãos, aqui fica uma lição muito grande para a gente, porque é que Paulo ele se coloca como apóstolo,
chamado segundo a vontade de Deus, porque o pessoal não respeitava ele. Ele tinha plantado a igreja do zero. Está lá em Atos capítulo 18, ele plantou a igreja, ele evangelizou alguns irmãos, ele foi à casa dos irmãos, ele levou o evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, sem filosofias vãs, sem conhecimento filosófico avançado, ele levou a cruz de Cristo. E o povo agora, virando as costas, estavam simplesmente menosprezando a ele. Então, ser chamado por Deus não lhe livra da perseguição, não lhe livra da repreensão, não lhe livra da concorrência espiritual. O que quer dizer concorrência espiritual? Eu não concorro com meus irmãos que estão em Cristo, eu concorro com aqueles que não estão em Cristo, aqueles que fazem divisão, aqueles que causam contenda. Então existe uma concorrência espiritual muito grande acontecendo ali dentro da igreja de Corinto. Os irmãos entendem? Então Paulo menciona também o irmão Sóstenes. E não é esse nosso irmão Sóstenes que está aqui, tá? Ele não é tão velho assim, ele é novo, tá? O que já mostra aqui algo muito bonito, porque você pode pensar assim, ele se coloca como apóstolo, chamado segundo a vontade de Deus, aí, Paulo é arrogante, Paulo é boçal, Paulo é amostrado. Não, olha aqui a prova da humildade de Paulo, está aqui, no próprio versículo 1, quando ele fala do irmão Sóstenes. Ele faz questão de mencionar um irmão que não era diácono, como o nosso diácono Sóstenes. Ele faz questão de apresentar uma pessoa comum da igreja, para mostrar a sua humildade, para mostrar que ele não era arrogante e boçal, para provar que essa apresentação dele no começo, nada mais era do que simplesmente se colocar como autoridade de Cristo, para que ele dissesse assim, ó, quando eu me coloco como apóstolo, chamado segundo a vontade de Deus, eu estou dizendo assim, ó, eu tenho chancela, eu tenho assinatura do próprio Deus aqui assinando tudo o que eu disser. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Deus. O que eu estou falando com vocês agora não é da minha vontade, não é do meu querer, não é do meu achismo, nem do meu conhecimento, é do próprio Deus. Isso não é boçalidade, nem arrogância, nem altivez. Para provar, ele faz questão de mensurar e de apresentar o irmão Sóstenes. Pois não? Isso. Importante que Sóstenes, ele era uma pessoa de conhecimento muito apurado. Ele era douto em diversos conhecimentos, e principalmente questão filosófica. Em Corinto, eles amavam muito a filosofia, tá? E Sóstenes, ele era uma pessoa muito estudada, ele era muito capacitado, ele era escritor. Então, assim, por isso que a grande maioria dos estudiosos atribuem a escrita da primeira carta de Paulo aos Coríntios a Sóstenes. Ele era uma pessoa realmente muito aprofundada, e ele teve uma carreira muito importante, tá? Ele teve uma carreira muito importante na história da igreja de Corinto. O diácono Ramos. Não se vitimizando. Perfeito. Perfeito. E um ponto importantíssimo, como eu falei na semana passada, ele nem aqui estava em Corinto. Ele estava em Éfeso,
e escreveu essa carta. Assim que soube da situação toda, ele não demorou, não perdeu tempo, escreveu a carta. De onde estava, mesmo de longe, escreveu a carta para mandar para Corinto. Isso é muito importante. Hoje em dia, as pessoas, por qualquer suspiro de qualquer coisa contrária, as pessoas simplesmente viram as costas, ou simplesmente ficam bicudos, cara fechada, se vitimizando, se dramatizando. E Paulo aqui nos aprende muito sobre maturidade. E no final do versículo 1 nos traz uma lição sobre liderança cristã, sobre vida cristã. Olha, a gente não cresce às custas dos outros, a gente não amontoa para nós, nós não amontoamos glória para nós, a glória é de Deus, o poderio é de Deus. E Paulo faz questão aqui de dizer assim, olha, eu estou apresentando aqui um irmão Sóstenes, um cooperador da obra, um cooperador, um amigo do evangelho aqui, um cooperador. Eu apresento ele. Sabe por quê? Porque não é dividir a sua glória com os outros, é dividir a glória de Deus com os nossos irmãos. É edificar vidas, é levantar líderes, é ter um legado firme e forte. E Paulo não tinha essa vaidade, meus irmãos. Então é isso que a gente aprende no versículo 1. Paulo se apresenta como apóstolo, Paulo apresenta o irmão Sóstenes, e aqui nós vamos para o segundo versículo aqui, que é o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse versículo 2 aqui tem muitas coisas para a gente falar. E a gente começa falando o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto. Nós falamos no começo que existiam diversos problemas na igreja. Eu citei um bocado de problema cabeludo. E nem por isso a igreja deixou de ser igreja de... Isso nos traz diversas verdades. Primeiro, Deus não desiste da sua igreja. A igreja continua sendo igreja de Deus. E aqui eu queria encorajar os irmãos, tanto da nossa igreja quanto os que nos visitam, e os que estão assistindo aí a transmissão no YouTube, que vão assistir depois. Meus irmãos, muitas pessoas, e eu diria assim, aqui na comunidade em Alto dos Carneiros, existe isso com uma magnitude muito maior do que as que eu vi em qualquer outro lugar. Pessoas que simplesmente se chateiam por qualquer besteira e vão para outra igreja. E se chateiam e vão para outra, e se chateiam e vão para outra, e se chateiam e vão para outra, para outra, para outra, para outra. Eu afirmo a vocês que eu nunca vi esse tipo de coisa acontecendo com tanta naturalidade do que aqui nessa comunidade em Alto dos Carneiros. Eu nunca tinha visto isso. Já vi pessoas que saem de igreja, mas com tanta naturalidade como aqui nesta comunidade. Nós vemos aqui mais de 12 igrejas numa única avenida, bem próxima. Então, as pessoas costumam fazer isso. Eu queria dizer a você o seguinte, meu irmão: a igreja tem defeito, porque a igreja é feita por homens. Tem problemas, porque a igreja é feita por homens, mas a igreja não deixa de ser igreja de Deus, porque tem problemas. A não ser que o pastor pregue só heresia, a não ser que a igreja seja uma seita, que ensina coisas que não estão na Bíblia. Mas se não for isso, se for porque alguém olhou com cara feia, ou porque tem irmão que fofoca dentro da igreja, ou porque tem irmão que fala mal do outro dentro da igreja, ou porque tem irmão que não tem compromisso, ou porque tem irmão que não entrega o dízimo, meu irmão, tu vai encontrar problemas como esse, e até muitos piores, em qualquer igreja que exista. E a igreja que tem problema não deixa de ser igreja de Deus, porque Deus veio para os doentes, Jesus veio para os doentes, para tratar os doentes, para buscar a ovelha que se havia perdido, para buscar a dracma perdida, para buscar o filho que se perdeu no meio do caminho. Jesus veio para buscar o perdido, doente, o que vive nas vielas, nos becos, nos valados, o que está excluído, o que tem problema, aquele que está perfeito. Jesus não veio para o que está perfeito, porque Pedro nos deixa muito claro isso: aquele que se acha maduro já devia estar no céu. Não tem lugar no evangelho para gente perfeita. O evangelho tem lugar para gente que se aperfeiçoa em Cristo, porque a palavra diz que o Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então perceba, meus irmãos, as nossas falhas, os nossos vícios, os nossos traumas não devem ser uma zona de conforto para nós, não devem ser um ponto de conforto, um ponto de estabilidade, mas devem ser um ponto de graça, para nós nos lembrarmos de que mesmo com falhas e defeitos, nós somos a igreja de Deus. Amém? A igreja aqui, quando Paulo fala a igreja de Deus,
é para mostrar que mesmo com as falhas que ele ainda ia mostrar, a igreja era de Deus. Mas não apenas por isso. Eu falei que tinha várias verdades nessa única frase, igreja de Deus. Ele estava dizendo que a igreja não era dele, a igreja não era de Apolo, a igreja não era de Pedro, a igreja não era das facções, a igreja não era dos ricos, nem da maioria, a igreja era de Deus. A igreja era de Deus. Isso corta pela raiz todo e qualquer espírito de partidarismo, de facções, de divisões dentro da igreja. Porque ele diz, a igreja não é de vocês, não é dos grupinhos. A igreja é de Deus. E aqui Paulo fala uma coisa muito interessante. Em Corinto, como nós vimos, era uma cidade costeira, uma importante rota comercial, marítima. Muitas pessoas transitavam por ela, muitas pessoas de todos os lugares transitavam por ela, e Paulo aqui faz uma menção fantástica. A igreja de Deus não está só em Corinto, ela é universal. A igreja de Deus está localizada em todo o lugar onde tem alguém que adore ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele inclui todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos lembra, meus irmãos, que a igreja local, essa igreja que nós estamos aqui hoje, faz parte de algo muito maior. Não porque nós estamos transmitindo para o mundo no YouTube, mas porque nós estamos sendo transmitidos pelo Espírito Santo de Deus, que é universal, que é mundial, que é global. Nós somos uma parcela, uma célula de algo infinito. Amém? Ele fala aqui também, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E aqui tem uma verdade muito boa e muito profunda. Paulo está descrevendo aqui para os crentes, que nós somos santificados com Cristo Jesus, e chamados para ser santos. Isso exige o que, meus irmãos? São duas coisas diferentes. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Aí você diz assim, se nós somos santificados em Cristo Jesus, nós não já somos santos? Não. Nós somos santificados em Cristo Jesus e somos chamados para ser santos. É o que nós chamamos de sinergismo. Sabe o que é isso? Existe uma ação divina de Deus e existe uma resposta a essa ação, que é uma ação humana. Nós somos santificados em Cristo. Isso é mérito total, completo dele. E somos chamados por ele mesmo para ser santos. Isto também não é mérito nosso, é mérito dele, mas nos tira da inércia. O que é inércia? Nós estamos parados. Essa palavra nos faz nos movimentar. Nós somos chamados para ser santo. Ei, te movimenta, busca a santidade, te movimenta. Você é chamado. Jesus te chama para ser santo. Amém? Isso é o sinergismo. Ele exige uma santificação posicional, na posição de Cristo Jesus, de Deus. Deixa eu abrir aqui a minha fila. Deus, ele nos separa para si, nos santificando nele, e ele exige de nós uma santificação progressiva. O que isso quer dizer? A salvação, ela não é um pó de pirim-pim-pim. Você levantou sua mão, já está salvo. A palavra do Senhor diz que nós já estamos salvos em confessar a Cristo. Mas é um já salvo e ainda não. Porque nós só seremos salvos de fato quando Ele raiar nas nuvens e nos chamar, vinde bendito de meu Pai. Até lá nós estamos em um processo, estamos em um caminho. E neste caminho nós somos chamados para ser santos. Nós somos santificados em Cristo e somos chamados por Cristo para ser santo. Amém? Pois não. Sim.
Santo. Sim. 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 Então perceba, nós somos santificados em Cristo, ou seja, nós somos tornados santos, mas nós somos pecadores, porque nós não somos livrados da presença do pecado. Isso só vai acontecer na glorificação. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos regenerados, nós somos livres, libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Quando eu me santifico, que é isto aqui, nós somos libertos da influência do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais influência sobre a minha vida, eu consigo lutar e vencê-lo, né? Antes o pecado me vencia e me dominava. Depois que eu me converto, ele não me domina mais, mas às vezes me vence. Na santificação, eu consigo vencê-lo. Talvez não sempre, mas me arrependendo, torno a vencê-lo. E quando eu for salvo, quando Jesus voltar ou quando eu morrer, aí neste momento acontecerá a glorificação, e nesse momento eu serei liberto da presença do pecado. Ou seja, no céu não entra, é a música, né? No céu não entra pecado. Não é assim? No céu não entra pecado. Então, nós somos chamados para ser santos, nos santificando. Amém? E aqui nós entramos no versículo 3, e diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. A graça, meus irmãos, é uma iniciativa de Deus. A graça não vem do homem, a graça não vem de Paulo, a graça não vem de Apolo, nem de Pedro. A graça vem de Deus. Deus nos ama tanto que nos derrama a sua graça. Ele nos chama, nos perdoa, nos sustenta, e essa graça, ela não é apenas um empurrão inicial. Essa graça continua conosco dia após dia. A graça de Deus não atua na nossa vida só no momento da conversão. A graça atua na nossa vida constantemente. E por isso que nós saudamos os nossos irmãos com a graça e a paz. Era muito comum essa saudação, graça, era muito comum, tá? A paz, ela é o resultado da reconciliação de Deus, pois não? Sim. Perfeito. Veja que coisa interessante, que esse povo de Corinto tinha diversos pecados, mas nessa saudação até o versículo 9, Paulo vai afirmar, não uma nem duas vezes, que esse povo é salvo. Já, ele não está falando, evidentemente, ele não está falando de todos, que existe o joio no meio do trigo, mas ele está falando que aquela igreja, aquele povo ali, era um povo santo, separado, um povo, e diz que Cristo vai testificar a eles. Veja que coisa interessante. Como é que a gente sabe que está salvo? Como é que a gente tem a certeza? Jesus deixa isso muito claro. Por uma árvore nós conhecemos os frutos. O salvo, ele demonstra frutos. Mas qual fruto? Nem todo fruto é visível. O ladrão da cruz não demonstrou o fruto do Espírito. Ele não demonstrou para nossos olhos. Mas para Jesus ele demonstrou o arrependimento. O arrependimento. O fruto estava aqui. Não apareceu, mas estava. Então perceba, como é que eu sei que eu estou salvo? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? O fruto do Espírito é evidenciado.
o meu coração é modificado. Ah, mas eu ainda não sou perfeito, eu ainda tenho tantos pecados e tantas falhas, e vai ter até o último dia, você vai ter. Entenda, meu irmão, isso é uma coisa para ficar na sua mente de uma vez por todas. Nada que você faça pode lhe colocar no céu. Nada que você faça pode lhe tirar do céu. Você entende isso? A premissa é verdadeira, é uma sentença lógica. Nada que você faça consegue lhe colocar no céu. Nada que você faça consegue lhe tirar do céu. Então, eu posso pecar? Olha, se você pensa assim, quer dizer que você nunca foi salvo. Você entende isso? O salvo vai dizer, eu estou me salvando aqui, eu estou escapando, eu preciso me cuidar para escapar mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Um salvo vai sempre pensar dessa forma. Aquele que diz assim, oxe, se eu estou garantido, então eu não vou mais, eu não quero mais saber disso aí não, eu vou pecar, vou beber, vou para todo canto, então esse aí nunca foi salvo. É o que Jesus vai dizer, os que saíram de nós nunca foram dos nossos. É o que Jesus vai dizer para aqueles que demonstraram diversos dons, como a igreja de Corinto tinha todos os dons, como nós lemos aqui, todos os dons, e vão dizer assim, Jesus, nós tínhamos todos os dons, fizemos de tudo. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca te conheci. Nunca foram salvos. É o que vai estar escrito em Hebreus 6 e em tantos outros textos da Bíblia. Então percebam, como é que eu sei que estou salvo? Eu permaneço, eu persisto, eu continuo, como Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Eu não julgo que alcancei, eu persisto, eu vou seguir até o final para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, eu esqueço do que ficou para trás, eu não quero saber do meu passado, eu pequei de novo, mas eu peço perdão a Deus novamente e vou vigiar para não permanecer no pecado, para não pecar novamente. Eu vou insistir, eu vou persistir, vou lutar. É assim que eu sei que eu estou no caminho certo. Misericórdia. Aqui não, meu irmão. Diga lá em outro canto. Tem mais não. Sim. Sim, sim. Sim, Filipenses 3, versículo 3 ao 14. Veja bem. É uma coisa muito interessante, né? Existe essa crença espírita dentro da igreja, né? A crença do nirvana. A gente vai evoluindo ao ponto que a gente diz assim, eu já fiz tanto que eu já paguei a conta do céu. Minha conta já está paga, não preciso mais fazer mais nada. Isso não existe, meus irmãos. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Tá? Imagine só que aos olhos de Deus, o ladrão da cruz e Madre Teresa de Calcutá estão na mesma distância de Cristo. Já deu, já foi suficiente. Aí não dá.
Exatamente isso, meu irmão. Exatamente. A pregação de Paulo era a cruz. Ponto. Era exatamente isso. Agora vamos ler o versículo 4 ao 7. Nós já falamos 3 versículos até agora, já foram 40 minutos. E nós falamos 3 versículos. Mas veja, é muito bom e nós não estamos com pressa, estamos com calma e vamos seguindo assim, tá, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo tudo bem, está tudo ok, tudo tranquilo. Então vamos lá, versículo 4 diz assim, ó: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Olha que coisa interessante. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Como assim? Né? Nós vamos entender. De maneira que não lhe falta nenhum dom. Não lhe falta nenhum dom. Enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, meus irmãos, ele está agradecendo a Deus pela igreja. Veja, viu? Isso é muito importante porque ele sabe que a igreja está cheia de problemas. A igreja está toda mazelada. Mas mesmo assim, ele reconhece o que Deus fez ali naquele lugar. Ele disse que a igreja foi enriquecida em toda a palavra e em todo o conhecimento. E que não lhe falta dom nenhum. Aqui que nós aprendemos 2 coisas extremamente importantes, meus irmãos. Deus pode derramar dons e capacidades em qualquer igreja, em qualquer pessoa, mesmo quando ela ainda é imatura. E aqui eu quero falar, imatura. A igreja de Corinto era uma igreja imatura, uma igreja que não tinha maturidade. Entende isso? Não quer dizer que era uma igreja de gente desviada, não é isso, era uma igreja imatura, uma igreja que ainda estava engatinhando, e isso não é pré-requisito para Deus derramar seus dons, Deus derramar capacidade sobre as pessoas. Deus, ele não usa os dons como se fossem troféus ou medalhas de santidade, tá? Ou seja, quanto mais santo eu sou, mais dom eu tenho. A prova está aqui. A igreja de Corinto não era um exemplo de santidade e tinha todo tipo de dom. Ou seja, ter dons espirituais não é evidência de santidade. Ter dons espirituais não é evidência de salvação, não é evidência de absolutamente nada. Os dons, nós vamos ver mais para frente no capítulo 11, 12, 13 e 14, que os dons, capítulos 12, 13 e 14, os dons eles são apenas para o louvor da glória de Deus, é para ser usado para ganhar almas, para impactar vidas. Isso não diz sobre o receptáculo, não diz sobre a pessoa que é portadora do dom. Isso é a prova de Deus amando os demais, usando esse vaso com os seus dons para alcançar outros. Exato, exatamente, ser habitado e ser usado. Exatamente. E veja que Paulo diz aqui que não eram apenas dons que eles tinham dons e conhecimento. Agora, conhecimento sem amor, conhecimento sem evangelho, conhecimento sem prática, conhecimento sem cruz, é igual viajar sem combustível para qualquer lugar, você não chega a lugar nenhum. Não, fica pelo meio do caminho. Então, não adianta ter conhecimento sem ter a cruz de Cristo. Não adianta ter conhecimento sem ter o evangelho de Cristo. Por que eu estou falando sobre evangelho e cruz? Porque era exatamente isso que a igreja não tinha. Não tinha isso. Nós vamos ver mais na frente. Paulo vai deixar isso muito claro. Não tinha. Sim, senhor, claro.
isso aqui que nós estamos vendo é a construção retórica de Paulo. Você observa, por que é que eu falei, eu frisei isso aqui, ó. No versículo 6, assim, ó. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Sabe o que isso quer dizer? Que a obra redentora de Cristo está sendo confirmada neles, justamente porque eles são falhos, pecadores e que podem se arrepender. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, presta atenção. Eu vou falar algumas coisas aqui agora que vão ser um pouco pesadas, mas Deus já deu toda a condição, toda a capacidade, vocês foram enriquecidos, Deus já deu toda a condição, toda a capacidade, todo o suporte que vocês precisam para vocês se acordarem. Vocês foram enriquecidos de tudo, ó, vocês têm todo o conhecimento, dons, têm tudo. Aí lá na frente ele vai dizer o que é que está faltando. É como que diz assim, olha, um aluno chegou atrasado e a professora é assim, você está tão bonito, bem arrumado, seu pai e sua mãe comprou os livros para você, e começa engrandecendo, você é tão inteligente, e tal. Lá na frente assim, mas está faltando compromisso com o horário. Deu uma rasteira. Então, Paulo está dizendo exatamente aqui, olha, vocês têm toda a capacidade, está tudo certinho da parte de Deus. Deus fez a parte dele, todinha, completa. Agora, vai faltar alguma coisa, né? E ele vai explicar aqui exatamente o que está faltando, né? Versículo 8. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este verso aqui, ele é muitas vezes utilizado em uma leitura reformada, em uma leitura calvinista, dizendo que Deus confirma a gente, e que de uma forma fatalista, para afirmar aqui uma segurança automática da salvação. Nós estamos em um culto de doutrina, e eu vou por diversas vezes falar sobre várias doutrinas, eu vou passear aqui em diversas doutrinas. Se você não entender qualquer palavra que eu disser, levante sua mão. Aqui não há motivo para ter vergonha, nós estamos em um ambiente seguro, e você também que está assistindo o culto no YouTube, deixe sua dúvida aí no comentário, nós fazemos questão de responder. A intenção aqui é explicar, é expor a palavra de Deus, e não trazer confusão na mente de ninguém, nem dúvida. Tá? Esse texto aqui, se você faz uma leitura grosso modo, assim, ó, ele também os confirmará até o fim. Olha, Deus confirma de forma fatalista os homens, é assim que acontece? Não é assim. Paulo está afirmando aqui que é Deus quem confirma, sim, é Ele quem sustenta e fortalece. A palavra confirmar aqui, ela representa dar sustento, e nós não acreditamos diferente. Deus, Ele dá sustento, Deus, Ele dá a base, Deus, Ele dá o suporte, Deus, Ele dá toda a condição. É isso que Paulo está dizendo. Deus te confirmará, ele está aqui dizendo aqui, o mesmo que ele falou do versículo 4 ao 7, de uma forma resumida, dizendo assim, ó, Deus te dá todo o suporte, toda a parte dele ele faz, todo o sustento, toda a base, ele confirmará você, ou seja, ele está te dando suporte. É como o diácono Ramos chegar no seu trabalho e simplesmente não ter as suas ferramentas de trabalho, os seus materiais de trabalho no local de trabalho, ou seja, o seu patrão, que garantiu o seu emprego, não lhe deu suporte, não lhe deu sustento, não lhe confirmou a função. Como ele vai lhe cobrar o seu trabalho se ele não lhe deu garantia, se ele não lhe deu suporte? Da mesma forma, Deus vai trazer sustento, confirmação. Amém? Pastor, é exatamente igual quando alguém vai assumir um ministério, por exemplo, aí faz, eu quero uma confirmação do Senhor. É justamente isso, é o suporte, é que Deus vai estar na situação, e aí Ele vai estar dando esse tipo de confirmação. Muitas vezes a gente precisa dessa confirmação do Senhor. Quando a gente vai assumir um ministério, a gente vai querer fazer algo na igreja, e aí a gente precisa dessa confirmação, dessa certeza do Senhor. E às vezes, muitas das vezes Ele já deu, e a gente às vezes fica querendo se esquivar, né? Pelo nosso medo humano, né? A gente esquece que Deus é que tem nos sustentado. E aqui cabe uma explicação também, porque... como a gente diz aqui em Pernambuco, né, pau que dá em Chico, dá em Francisco,
né, a gente diz assim que não é uma confirmação fatalista, ou seja, Deus não está confirmando e agindo por você. Ele está lhe dando suporte. Mas isso também não quer dizer, e Paulo aqui está deixando isso muito claro, talvez mais esse viés segundo que eu vou dizer agora, para o povo de Corinto, é o seguinte, olha, você não é confirmado pela sua força, você não é confirmado pela sua capacidade, pela sua potência, pelo seu poder, você não é sustentado pelo seu intelecto filosófico. O povo ali tinha muito, tá? Embebedados pelos sofistas, eles tinham muito conhecimento filosófico. Vocês não são confirmados pelos seus conhecimentos, pelos seus dons, por nada disso. Vocês são confirmados por Deus, pela graça de Deus. Então, do mesmo jeito que não é uma confirmação fatalista, também não é uma brecha para você dizer, eu me garanto em mim mesmo. De forma nenhuma. O texto está dizendo que é Deus quem opera em nós. Tanto querer, quanto o efetuar. Amém? O Diácono Ramos quer falar? O pastor, grifando aí, pegando o gancho de Cleuto aqui, tem dois pontos aí que eu quero falar, que é confirmação do que ele falou e o que Deus está falando nessa noite aqui. Eu creio que o Senhor está bem presente no nosso meio. Quando você está numa liderança, você é confirmado ali pelo pastor, para você liderar algum cargo, tem dois pontos aí, que a confirmação do pastor, para que você lidere aquele cargo ali, e a confirmação, e o segundo ponto é que você tem que buscar a Deus e pedir a confirmação do Senhor, porque muitas vezes você vai lá, pega um cargo por impulso, e muitas vezes você, no meio do caminho, você dá para trás. Então, o importante é que o crente, ele tenha a confirmação e a direção, pegar o arado e não olhando para trás, mas sim olhando para Jesus, olhando para a frente. Porque se você pega o arado e você vai olhar para trás, a plantação, o seu fruto que você vai colher futuramente, você não vai ter fruto para colher. Você vai ter dificuldade, você vai ter problema. Amém? Então, veja, meus irmãos. Ao passo que a carta de Paulo aqui, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, ele fala aqui no versículo 8, que nós somos confirmados por Deus, nós sabemos que é Deus que opera, quem opera é Ele, mas você veja que o próprio objetivo da carta mostra que existe uma ação humana, porque ele está fazendo uma carta para o povo se arrepender, para o povo mudar, o povo se arrepender, mudar a conduta, mudar o pensamento, mudar as atitudes, né? Não brincar de idolatria, não se prostituir, não aceitar determinadas situações, não ter facção, não se dividir. Ele está ensinando o povo a mudar, a melhorar. Então, se ele está convocando o povo a se arrepender, é porque existe uma ação humana. Amém? Ou seja, meus irmãos, Deus, ele confirma, ele sustenta, ele dá a base, ele dá o suporte, mas o homem é chamado a se arrepender. Como nós vimos no versículo 2, santificados em Cristo e chamados a ser santos. Então, existe uma ação humana aqui, tá? Vamos agora para o versículo 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus, Cristo, nosso Senhor. Paulo está fechando aqui essa introdução, essa apresentação dele. Esses 9 versículos são apenas uma apresentação de Paulo, né? E ele está dizendo aqui, nesse fechamento, uma frase que é magnífica, uma frase que é fantástica. Fiel é quem, meus irmãos? Fiel é Deus. Quem é que está no centro aqui? É Deus. Deus é fiel, Deus chama, Deus sustenta, Deus confirma. A graça é dele, a paz é dele. Tudo que ele fala não vem dele, vem de Deus. A igreja não é um clubinho de preferências, não é um clube do bolinha. A igreja não é um clube de facções, de divisões, de panelinhas. A igreja é de Deus, é chamada por Deus, é sustentada por Deus, é embasada em Deus, é santificada em Deus.
é chamada por Deus, a igreja é de Deus. A igreja é um povo chamado, meus irmãos, para viver com Cristo e em Cristo. E quando a igreja perde Cristo, ela ganha todos os problemas que Corinto ganhou. Facções, divisões e etc. É porque a igreja ela é constituída por um Deus perfeito, mas dirigida por humano imperfeito, né? Por pessoas imperfeitas. Então aí, por isso que há esse tipo de problema. Porque Deus ele dá não toda, mas um pedaço da sua sabedoria para que a gente conduza. Mas por conta de nós sermos humanos pecadores, nós muitas das vezes saímos, mesmo sem querer, a gente sai um pouco do propósito de Deus. Sim. E aí que é o momento em que a gente precisa se arrepender e voltar ao centro de Cristo. Então é muito por conta disso. É um Deus que nos dá todas as coisas importantes e necessárias, mas nós que dirigimos somos pessoas imperfeitas. Então quando a gente sai da direção que Deus tem para a nossa vida, aí é que o negócio começa a dar confusão. Nós vamos perceber na primeira carta de Paulo aos Coríntios que quando a gente sai da cruz, quando a gente sai da cruz, do evangelho, quando a gente começa a fazer qualquer coisa que não seja a cruz e o evangelho, surge problema. É exatamente, a igreja de Corinto tinha diversos pensamentos, diversos grupos, diversas filosofias, mas não tinha a cruz de Cristo. Você vai ver lá no final do livro, que tinha até um grupo que não acreditava em ressurreição. Que coisa absurda. Entende? Na ressurreição. Não é na reencarnação, não. Nós também não acreditamos na reencarnação, não. Na ressurreição. Que a palavra parece, né? Se parece. Então, o que é que a gente aprende nesses primeiros 9 versículos? Né? Que a igreja é de quem? A igreja de Deus. Quem é o centro? Deus. A graça é a nossa fonte, a igreja é de Deus, o centro é Deus, a paz é o nosso alvo, os dons são para a edificação da igreja, não para a soberba, os dons não garantem nada, os dons não são atestado de salvação. Nós aprendemos isso hoje. O conhecimento sem a cruz de Cristo não passa de um carro sem combustível, não leva a lugar nenhum. E nós aprendemos que fiel é Deus. Ele nos chama para a comunhão. O versículo 9 deixa isso muito claro, pelo qual vocês foram chamados à comunhão, não à divisão, a comunhão, a se unirem. Foram chamados à comunhão. Fiel é Deus. E se Ele é fiel, Ele chamou vocês à comunhão. Amém? E nós respondemos esse chamado com fé, com obediência e com perseverança. Amém? Que o Senhor, Ele alinhe o nosso coração nessa palavra, que nós possamos aprender cada dia mais e ser edificados em Cristo Jesus, cada dia mais, na sua presença, no poder da sua palavra. Isso é apenas o começo, meus irmãos, o primeiro de muitos. Nós vamos falar o livro inteiro, a primeira carta de Paulo todinha aos Coríntios, e depois, em nome de Jesus, vamos para outras cartas, vamos para outros livros, e até quando Deus nos permitir, se a gente zerar a Bíblia toda, a gente começa tudo de novo e não tem problema. Amém? Então, hoje nós lemos uma pequena porção do versículo 1 ao versículo 9, os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam? Ficou alguma dúvida? Amém? Então, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Fico muito feliz com Julinha e com Marcela que vieram aqui hoje, muito feliz com elas, meninas abençoadas. Vamos orar? Mas está no YouTube agora, viu? Está no YouTube agora, ao vivo. Pode fazer pergunta. Vamos ter uma pessoa ali na transmissão que vai ler as perguntas ali e eu respondo. Mas fica gravado, só assiste depois. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Alguém tem um pedido de oração especial? Eu louvo a Deus pela vida da irmã Luzinete. Nós oramos por ela domingo, nós oramos por ela quarta, e ela está aqui hoje, posse de vitória, mais saudável do que estava,
né, mais alegre, mais contente. Glória a Deus, aleluia. Porque fiel é Deus que nos sustenta, amém? Amém. Tratando, né? Amém. 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 Nós vamos orar também pela avó de Débora. Nós estamos lutando para conseguir uma vaga na UTI para ela. Conversamos hoje com o deputado Augusto Coutinho, deputado federal. Estamos na luta para conseguir, né? Estamos, primeiramente, é claro, confiando em Deus, mas fazendo tudo o que está ao nosso alcance para conseguir, para ter esse acesso, né, a este leito de UTI, ou pelo menos uma ambulância com UTI para levar ela para um outro hospital que tenha UTI, porque não estamos conseguindo nenhum nem outro. Então, estamos nessa luta, orando pela avó de Débora, amém? Vamos orar também por Binho, esposo de Eleide. Estivemos lá na segunda-feira, foi lindo, gente, foi lindo. A igreja esteve em peso, bem representada, e vários convidados. Foi um culto lindo, ao ponto dos anfitriões dizerem assim: nós queríamos que esse culto fosse a cada 15 dias aqui na rua. Veja que coisa maravilhosa. Isso é sinônimo de um bom testemunho, de uma obra missionária que essa igreja tem feito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, estamos em Tua presença, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor. Porque nós sabemos que fiel és Tu, Deus. Fiel és Tu, Senhor Jesus. E Paulo fala isso numa condição de pecadores, Senhor Jesus, falhos, perdidos, cegos. Mas apesar da condição, Senhor Jesus, da Tua igreja, o Senhor é fiel e continua nos chamando à comunhão com o próximo e a comunhão contigo. O Senhor continua nos chamando, apesar de nossas falhas, apesar de nossas incertezas, dúvidas, questionamentos, birras como meninos mimados, mas o Senhor continua nos chamando, nos sustentando e, acima de tudo, Pai, sendo fiel, em um nome poderoso de Jesus. Nos leve em paz aos nossos lares, Senhor Jesus. E eu quero te pedir em especial, Pai, traz cura, Senhor Jesus, se for da Tua vontade, Senhor, a avó de Débora, Pai, ao sobrinho do nosso diácono Ramos, Senhor Jesus, o Senhor já deu uma vitória tão grande a esse jovem, Senhor Jesus, lhe livrando, Senhor Jesus, daquele câncer, Pai, trabalhando a cura, completa a obra, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer isso e muito mais, Senhor. Nós queremos te pedir também, Senhor, pela nossa irmã Luzinete, Senhor Jesus, abençoe a sua vida, a nossa irmã Severina, Pai, em um nome poderoso de Jesus, dá a ela vigor, Senhor. A Tua palavra nos diz no livro de Joel, capítulo 2, Senhor, que os nossos anciões, Senhor, eles teriam sonhos, em um nome de Jesus teriam vigor, em um nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir por Binho e por Eleide, Senhor Jesus, Fabiana, toda aquela família, Pai, que tem sofrido, Senhor Jesus, com a terrível doença do câncer, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, marca encontro com aquela família, Deus. Em o nome de Jesus, Pai, vem trazer cura, Senhor. Mas não apenas cura, saúde material, mas também, Senhor, na alma, Deus. Marca encontro, Jesus, e transforma aquela vida, em um nome poderoso de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, o povo e os amigos de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz, amém. Glória a Deus, aleluia. Vão em paz, meus irmãos, se comunique com seus irmãos, os jovens que vão se inscrever no acampamento estadual de jovens, vamos conversar aqui para a gente se inscrever agora.